Mas, cara, eu represento, acho que, né, digo, eu sou uma pessoa que tem um perfil que muita gente identifica, que é o colorado de longe do estádio. Cara, eu acho que passa muito por respeitar as pessoas que não conseguem vir ao estádio. Então, assim, a minha relação sempre foi de o colorado sofredor dos anos 90 que tinha que aguentar no rádio. Os órfãos de comportamento, acho que órfãos comportamentais com a saída do Alessandro, e a gente se apaixonou pelo Kudê, né? Exato. E aí o que acontece? Justamente por essa questão comportamental, essa questão que eu brinco muito com a expressão psicopata da bola, né? Eu peguei uma época que foi uma subida, né, cara? Então, assim, eu peguei times bons sendo montados, então eu não fui pro estádio pra torcer pros caras de 94, de 2002. Eu já cheguei, o Sangalete tava saindo, se eu não tô enganado, 2004. Sim. Tá, então eu ainda peguei o Sangalete jogando, sabe? Eu peguei essa transição, tá ligado? Então, tipo... E te digo mais, uma das histórias que eu mais escuto é meu primeiro jogo no Beira-Rio. Então, tipo assim, essa é uma história recorrente pra mim. E eu gosto de escrever histórias, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de entender as pessoas. E essa história é uma história meio recorrente. É meu primeiro jogo no Beira-Rio. Meu primeiro jogo no Beira-Rio. Cara, eu me associei agora. Cara, como é que eu faço pra entrar em portão tal? E eu acho massa, porque daí eu me enxergo, né? Sim. Eu falei, cara, esse cara aqui, ele nunca teve uma camisa oficial. Esse cara aqui usava a camisa falsificada do Célio Silva, entendeu? Do branco, sei lá. Então, tipo, esse cara aqui, ele cresceu. Esse cara aqui tem condição financeira, tem a condição... Porque é muito sobre isso, né, mano? É sem caro. dúvida. O preço cada já... vez mais, né? não era caro em ser colorado nos anos 90. Era difícil, mas não era caro. Hoje é caro ser colorado assíduo. O Tinga é demais, cara. É outro cara. Então, assim, sabe, o D'Alessandro, ele conseguiu criar um troço que, assim, é incrível, né? Porque o do gremista nunca gostou do Alessandro, né? Mas respeita o do Alessandro. Até na corneta, cara. Até na corneta. Então, tipo assim, tu tem que criar isso, mano. Eu não vou pra internet dizer que a gente tem que brigar na rua. Eu não vou pra internet dizer que eu tenho que destruir a vida de um cara porque ele é gremista. Saca? A gente só torce pra um time diferente. E eu vou, sabe? Rivais sim, inimigos também. Claro, na galhofa, ok. Mas, tipo assim, cara... Eu fiz um projeto de um ano com o Fernando Carvalho, chamado Foot Hub Podcast, a gente fez, e... Eu ia chegar lá. Eu demorei muito tempo pra falar isso pro Fernando. E eu falei assim, cara, vai acontecer tudo aqui na nossa vida e nunca vai acontecer a coisa que eu mais esperava, que é o Fernando entrar por essa porta. Tu cria vínculo, cara. Perfeito. Que é o Saci, mano. Aí é uma crítica que eu falo, né? Eu sempre falo, cara, tinha que ter 10 Saci no Pátio do Rio. 10 Sacis por jogo. Ah, mas daí vai desgastar. Não, não vai. A gente sabe que não vai. A gente cria uma história, uma narrativa. Cara, tem aqui, ó, vai ter um Saci lá na Estátua Fernandão, perfeito, outro lá no Sunset, outro lá no Gigantino, e nenhum vai se encontrar. Então, se as crianças perguntar, então, mas parei, eu acabei de passar por um Saci. Cara, ele é rápido? Ele é rápido, velho. Porque quando a minha guria chega no estádio, a primeira coisa que ela quer saber é onde é que tá o Saci. A segunda coisa é, eu posso tirar uma foto com o Saci? Então, tipo assim, cara, isso é uma... a gente precisa trabalhar isso, uma forma do Saci estar onipresente, tá ligado? Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, salve, galera, mais um Presença Colorada, é isso aí, grande presença, não deixa de nos seguir, de compartilhar, de divulgar esse trabalho que a gente faz com tanto carinho, pensando justamente em resgatar a memória e a paixão do Esporte Clube Internacional. E hoje, pô, eu tô muito feliz de poder entrevistar essa figura, porque ele é um cara que conhece muito futebol, um cara muito inteligente, eu sou muito fã dos comentários, do posicionamento, um cara que tem uma visão de Inter muito positiva, sempre pensando no que é melhor para o Inter, acima de tudo e acima de todos, assim. Então, um cara que eu me identifico muito, assim, e que tenho certeza que vai contar muitas histórias e vai, de certa forma, aí, deixar o seu legado hoje aqui no Presença Colorada. Então, senhoras e senhores, antes queria justamente agradecer a KTO, nosso parceiro aí, grande presença, né,
brincando sempre com diversão, etc. A KTO é uma empresa que entendeu muito bem a alma esportiva do futebol gaúcho. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do time KTO. Então, não deixa de seguir a gente, seja no Facebook e no Instagram, no @Presença Colorada, e no TikTok e no Twitter, no X, né? A grande presença, @Press Colorada, tá bom? Então, senhoras e senhores, conosco hoje a grande presença, Adriano Schneider, o popular @Dricos. Seja bem-vindo, meu irmão. Grande presença. Cara, eu nunca imaginei que alguém pudesse falar, um ídolo meu pudesse falar sobre mim por 1 minuto sem parar. E aí eu fiquei, cara, meu Deus, antes da gente entrar pro ar, eu falei, cara, eu já tive em tantos shows, não sei o que, eu me lembro de ti. Cara, eu me lembro do Ano muito mais que ele, às vezes, eu acho. E obrigado pelo convite. Logo que saiu o Presença Colorada, eu mandei uma mensagem, eu falei, meu, quando quiser, cola lá, tô te esperando, não sei o que. Então, prazer, obrigado pelo convite, eu espero que a gente consiga trocar uma ideia massa e propositiva, porque eu acho que o grande enfoque de tudo pra nós é o Colorado, né, velho? Sem dúvida. O Dricos é ali de uma geração que se criou muito no Twitter, né, Dricos? Tu sempre foi um cara, assim, que sempre falou de Inter, desde o começo, na tua essência, assim, e um cara que eu sempre admirei pelas postagens, pelo posicionamento. Mas como é que vem essa tua relação com o futebol antes mesmo do Twitter, antes mesmo de tu virar uma pessoa identificada com o Inter e que fala muito sobre o Inter? Da onde vem a tua paixão pelo futebol e, obviamente, pelo Inter? É genético? Conta um pouquinho pra gente. Cara, os meus avós foram os meus maiores influenciadores. A minha família, é um pedaço dela colorada. O meu pai, querendo ou não, também tem uma história do outro lado, do lado azul da força. Meu avô também era sócio fundador do Olímpico lá e tudo mais. Então, mas então eu acabei indo pro lado vermelho da força. Mas cara, eu represento, acho que, né? Digo, eu sou uma pessoa que tem um perfil que muita gente identifica, que é o colorado de longe do estádio. Desde que eu sou criança, eu morava no interior. Então, assim, eu só comecei a vir aos jogos em Porto Alegre depois dos anos 2000, quando eu vim estudar, quando eu vim morar aqui e tal, tudo mais. Tu morou? Então, eu morei em Livramento, depois morei no meio do estado ali, Rio Pardo, aquela zona ali. Então, tipo assim, cara, eu sempre acompanhei muito o Inter. Então, cara, eu acho que passa muito por respeitar as pessoas que não conseguem vir ao estádio. Então, assim, a minha relação sempre foi de o colorado sofredor dos anos 90 que tinha que aguentar no rádio. Tinha que aguentar na TV. E por tu ser de Livramento, será que não tem, assim, uma influência subliminar de um Rubem Paz da vida, assim? Cara, a história do Rubem Paz é maravilhosa, né? E quando tu é criança, o meu avô lá, por parte de mãe, lá em Livramento, ele contava muitas histórias do Rubem Paz e tudo mais, né? Mas, assim, tem uma identificação rubra, a história, mas eu acho que o mais importante é, assim, que eu peguei uma época, talvez... Claro, né, depois ali 8-13, enfim, mas o Inter que tinha feito campanhas 8-9, 8-8, 92, título da Copa do Brasil. Então eu peguei uma infância onde o Inter ganhou um título em 92, depois tem um hiato, né, cara? E esse ato foi o que eu acho que formou o caráter da gurizada, formou a casca, né? Depois veio outra geração, a geração de 2016, né? Então, tipo assim, eu respeito muito a geração de 2016. Claro. Porque a nossa foi difícil, né? Mas eu acho que a galera de 2016 que se manteve ali com 12 anos, 11 anos, colorado, depois de 16 e seguiu, abraçou, esses caras têm meu total respeito também, né? Até porque a internet é sinônimo de aceleração do tempo, né? Então, tudo que acontece de um jeito mais impactante, onde tu tem mais informação, onde as coisas ficam registradas, né? Eu sei porque o meu filho nasceu no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores, então ele tá justamente com 13 anos, e cara, ele sofre, mas a paixão que ele tem pelo Inter hoje... Cara, eu digo que é maior que a que o meu pai tem, que já foi candidato a presidente do Inter, a que eu tenho, que sou um cara identificado com o Inter, assim, o carinho, a relação que ele tem, passional com o Inter e com o futebol, é um negócio... Certo que eu fiz o meu dever de casa também, assim, mas essa relação que ele tem com o Inter é um negócio impressionante. Cara, eu acho que essa gurizada, assim, né, doeu muito no lombo deles, demais. A minha filha tem 8 anos, ela
Claro, ela não pegou essa parte agora que ela tá começando a pegar essa parte mais de colégio, de convívio e tal, tudo mais. E ela é extremamente colorada. Eu fiz a minha parte, mas eu acho que a mamãe do coração dela, a madrasta dela, a Júlia, ela foi o grande alicerce para que a Alice realmente fosse fissurada. A minha também, a Alice, tem 8. A gente é fissurada mesmo. Então, tipo assim, a Alice, a Júlia, eu, tipo, essa coisa de ir no estádio, hoje o Antônio, que é o meu menor, tipo assim, ir no estádio, estar lá, conviver, sabe? Então, tipo assim, a gente passou pra eles uma mensagem que talvez as pessoas que conviveram lá naquela época dos anos 90, elas tinham vivido grandes glórias, né, cara? Elas tinham vivido ali o tri brasileiro, Sim. elas tinham vivido a Copa do Brasil, e aí depois vinha o hiato. Né? Aí nós depois vivemos uma grande fase ali dos anos 2000, 2006, 2010, e aí o que acontece? Eles também ficaram nesse ato, né, cara? Então, assim, é justamente essa coisa sazonal, assim, essa coisa que a gente... Uns aprenderam com a glória e depois a dor. Depois agora a glória e a dor. E assim tá indo. E eu acho que tá na hora dos nossos pequenos agora celebrarem, né? E tem outra coisa, né? Essa geração dos anos 90, ela se apegava muito à hegemonia em Grenais. Que por mais que as coisas acontecessem mais pro outro lado, a gente chegava, era o time que tinha mais vitória em Grenal, continua sendo, obviamente, mas eu quero dizer, isso era muito presente ainda para nós. Às vezes a gente chegava lá com um time pior e ganhava deles. Agora, por mais que a gente ainda tenha esse argumento de ter hegemonia, de ter maior número de títulos regionais e Grenais, essa geração, ela vê o Grêmio ganhando mais Grenal do que a gente, então ela não se sente tão apropriada deste título, entre aspas, que é ser hegemônico em relação ao seu principal rival, né? E outra, né, cara, eu acho que houve uma essa fase que o outro time ganhou mais títulos e ganhou mais vezes e teve placares mais elásticos, enfim, tal. Eu acho que isso acabou deixando a história repetida, principalmente na internet, né, que é o que a gente tava falando aqui, tipo, essa história contada diversas vezes, então virou uma luta de narrativas, né? Exato. Porque, tipo assim, as pessoas têm a narrativa dos últimos 5 anos, né, onde eles têm mais triunfos, assim, com... Claro que depois que o Tyson fez aquele gol de cabeça, não existe triunfo, tá ligado? Então, tipo assim, depois que a gente conseguiu cavar, a gente não... Eu sou bem realista em relação a isso. Eu acho que a gente não rebaixou o Grêmio, mas eu acho que a gente pavimentou de forma brilhante o rebaixamento do Grêmio. Sim. Então, assim, aquele gol... Né, aquele gol, aquele Grenal do Edenilson, que a gente tava perdendo, né, e consegue sair do buraco. Então, assim, pra mim são 2 Grenais de muita importância. Claro, depois é o Grenal, o 0x0 do Grenal Libertadores, por exemplo, né. Mas o que acontece? Cara, nossos filhos acabaram assistindo a jogada mais ridícula que deu mais visibilidade pros Grenais, né? Que é o corte pra dentro e o chute. Que vieram com Everton Cebolinha, que vieram com o Luan, né? Que vieram até com o Ferreirinha. Então, tipo assim, o corte pra dentro e chute. Corte pra dentro. Então, nossos filhos já viram esse jogo no Grenal. Sim. Né? E a gente também, cara, a gente tem que estabelecer formas de que, se Deus quiser, agora a gente não tem mais essa coisa. Mas o Luan é um belo exemplo dessa narrativa, porque o Luan é considerado o grande carrasco em Grenais, mas ele tem mais derrotas do que vitórias em Grenal. Né? Mas ele acaba sendo emblemático. Porque né? foi num tempo bom, né? Então, Exato. Tipo assim, a mesma coisa. Tipo assim, o D'Alessandro, por exemplo, né? Pra mim, o expoente decisivo do Inter em Grenais, Índio, depois Fernandão, né? Numa história recente falando, né? E o Dali. Mas, tipo assim, o Dali perdeu inúmeras vezes, né? Mas a identificação... Né, a forma de enxergar, e daqui a pouco até em momentos decisivos ele tenha perdido, mas o fator decisão, o fator competitividade fez com que ele não caísse na nossa história, né? Ele segue sendo um expoente de luta, de raça, de coisa, Sabe que eu sempre falo que o D'Alessandro em Grenal, ele me lembra muito os artistas em grandes palcos. Porque uma coisa que o artista tem que aprender, e o próprio atleta, que é um artista também, é a canalizar a adrenalina a seu favor. Porque, assim, tu às vezes, por mais que a coisa esteja muito bem, assim, eu lembro o primeiro Planeta Atlântida que eu toquei, que, cara, a galera pulando, tudo certo, tudo tranquilo, mas não vinha o ar como normalmente vem, é um negócio muito louco. Só que aí depois tu senta, para e tu pensa, meu Deus, aquilo era tanta adrenalina que não vinha a droga do ar.
E o grande artista e o grande profissional é aquele que aprende a usar essa adrenalina a teu favor. E o D'Alessandro sempre mostrou isso em grandes palcos e principalmente vestindo a camisa do Inter. Ele era o cara que crescia nesses momentos, não só dentro de campo, mas fora de campo, nas provocações, no jeito que ele sempre representou o Inter e no jeito que ele sempre enfrentou o mundo para defender o Inter. E isso, para mim, é tão marcante quanto a bola que ele jogou como atleta no Inter. A idolatria do D'Alessandro passa muito por essa atitude dele dentro e fora de campo. E aqui, ó, tanto é que nós ficamos órfãos de comportamento, acho que órfãos comportamentais com a saída do D'Alessandro, e a gente se apaixonou pelo Kudê, né? Exato. E aí o que acontece? Justamente por essa questão comportamental, essa questão que eu brinco muito com a expressão psicopata da bola, né? Então, por exemplo, assim, o D'Alessandro é um cara extremamente competitivo. Boa. Muito competitivo. Então, assim, nós estávamos carentes de mais pessoas com esse ar competitivo. E aí chegou um técnico, né, que com todo respeito aos outros técnicos, conseguiu colocar pra fora isso. Não é uma questão de, tipo assim, qualidade do técnico, eu acho que o Kudê é um bom técnico, mas o Inter também teve outros bons técnicos nesses últimos, sei lá, 6 anos, que foram técnicos de trabalhos medianos, que nos levaram a caminhos diferentes, mas que nunca souberam conversar, dialogar com a torcida o que a gente quer. E nós queríamos 11 D'Alessandros em campo, que é o que acontece hoje. A gente tem 11 D'Alessandros em campo e a gente sabe que se a gente precisar, claro, vou usar uma figura de linguagem, mas se a gente precisar arrancar a cabeça de cima do pescoço de um jogador num jogo decisivo, a gente vai arrancar. E é isso, é sobre competir. E aí o D'Alessandro nos pavimentou essa via, porque nós vínhamos carentes de um jogador, um expoente, para mim, o maior expoente que o Internacional viu, que foi o Fernandão, que era um cara comedido, sério, respeitoso, competitivo, mas um cara extremamente frio. Então o Fernandão não era aquele cara, tipo assim, exaurido, assim, que... Ele era um cara frio, gelado, né? Aí sai o D'Alessandro. Nilmar era um cara gelado, Sim. né? O Sobs não. O Sobs era um cara explosivo, né? A gente, enfim, conversa até hoje. O Sobs é um cara, né, que é um cara que tem muita energia. Então ele bota pra fora essa energia. Uma hora o Sobs vai botar. Uma hora o Sobs vai estourar naquilo que ele pensa, tá ligado? Porque ele tem uma opinião, ele tem uma competitividade. E era assim o Sobs no campo. Então, assim, a galera se doeu com 19, eu me doí com 19, mas, cara, eu não sei o que tava passando na cabeça do Sobs naquele momento. Tipo assim, no final do jogo, o Sobs pensa assim, porra, não acredito. Sabe? E a gente vê o Sobs saindo de lado, sabe? Cara, o que a gente queria, mas é que, cara, a gente não sabe o que tava passando na cabeça do Sobs ali naquele momento, saca? Eu me indignei, tenho certeza que tu te indignou. Sim. Tipo, a postura do Sobs, mas a gente só se indignou porque era o Sobs, tá ligado? Tem alguma coisa por trás ali, de bastidor, alguma coisa, cara, pra culminar, digamos assim, naquela atitude semi-negligente. Alguma discordância muito forte, que fosse do esquema tático, tipo assim, cara, eu tenho que estar lá na frente, eu tenho que fazer esse gol, a gente tem que tentar ganhar esse jogo. Eu tô aqui marcando esse louco que passou por mim a milhão e ainda chegou na linha de fundo, fez coisinha, cara, então tipo assim... Eu não sou advogado do Sobs e nem quero falar em nome dele, né? Acho que ele pode falar por ele. Mas eu imagino na minha cabeça de torcedor que pra um cara competitivo, que sempre foi, com total respeito, detestável contra o Inter, sim, o Sobs destruía jogando pelo Fluminense, destruía jogando pelo Tigres, destruía jogando... Porra, era insuportável jogar contra o Sobs, pelo Cruzeiro. Então, tipo assim, cara, e aquilo ali acontece, e aí eu acho que a nossa grande decepção, e aqui não é nem Sobs, né? A decepção é, pô, a gente ficou órfão de comportamento. E hoje a gente não tem essa orfandade, né? Hoje a gente não sente esse gap tão forte, né? Principalmente com a chegada do Rocher e do Valência, e o Arangues me surpreendeu muito positivamente, porque eu achei que ele não ia ter pulmão para fazer a segunda função do meio-campo. Eu achei que ele ia ser o terceiro homem do meio-campo, e ele é o cara que hoje, para mim, é o dono do meio-campo. Mas e o Rocher é um cara que, sem dúvida nenhuma, tem tudo para ser ídolo do Inter pela postura dentro e fora de campo. Voltando ao que tu disseste, né, que vem do interior,
torcedor, etc. Demorou para chegar no Beira-Rio, mas tu te lembra a primeira vez, se foi para visitar, seu primeiro jogo, Cara, tu tem sim, marcante isso na tua sim. cabeça? Na verdade, eu fui no Beira-Rio pra visitar ali, sei lá, 98, talvez uma vinda minha a Porto Alegre de férias, uma coisa assim. Depois, em 2004, eu começo a acompanhar, me mudo pra Porto Alegre no meio do ano e começo a acompanhar os jogos ali. Eu até me lembro que até hoje tinha um cara que chamava o Klemer de Glemer, e ele, ô Glemer! E aí, tipo assim, cara, eu achava aquilo bizarro, né? Aí eu peguei os jogos do Nescafé, lembra? Desculpa, falei a marca aqui, mas peguei a marca do café em pó, solúvel, lembra? A gente trocava, depois aquele desconto que tinha da pizzaria, que daí ganhava 50% no acompanhante, que não sei o que. Então, pô, peguei toda essa... E daí comecei a pilhar em Grenal, meu. 2004 foi o Grenal da Sul-Americana, que a gente ganha de 3-1, uma chuva no Olímpico, foi meu primeiro Grenal lá no Olímpico, acho que foi o primeiro Grenal lá, uma chuva enorme, cara, desabou Porto Alegre naquela tarde, a gente se molhou, e aí não só água, né, porque era a época ainda que dava pra tocar mijo no torcedor adversária, então ele mijo, e voava mijo, né, no Olímpico, então ali eu comecei, cara, então tipo assim, claro, eu peguei uma época que foi uma subida, né, cara, então assim, eu peguei times bons sendo montados, então eu não fui pro estádio pra torcer pelos caras de 94, de 2002, eu já cheguei, o Sangalete tava saindo, se eu não tô enganado, 2004. Sim. Então eu ainda peguei o Sangalete jogando, sabe? Eu peguei essa transição, tá ligado? Então, tipo, a Wilson, sabe? Tipo assim, pô, Wilson, puta cara, sabe? Mas, tipo assim, meu Deus, nós precisamos evoluir, sabe? Mas daí logo surgiu Bolívar, daí veio o Índio, daí coisa arada, então, tipo... Sim, mas foi circunstancial isso, porque tu não deixou lá nos anos 90, quando tu era mais moleque, titubeou em torcer para o Inter em função de derrotas. Era uma coisa tua, tanto que, pô, mais pelo teu avô do que pelo teu pai, então, assim, foi a convicção até o fim, e depois que tu vem para Porto Alegre, tu começa a frequentar, né? O meu vô, que era meu vodrasto, o seu Zeca, ele me levou, na verdade, meu primeiro jogo de futebol foi para assistir um jogo do 14 de julho lá em Livramento. 14 de julho, bicampeão gaúcho e não sei o que, barará. Eu fui assistir o jogo, e lá eu assisti, tinha duas opções, né? Que era o 14 de julho e o Grêmio Santanense. Então eram dois times que eu podia assistir. Então, cara, eu lembro de assistir o jogo do 14 de julho, tinha 4 degraus, 5 na arquibancada, interior, sabe? E aí tem uma... É gritante a necessidade do clube saber se comunicar com o torcedor do interior. Sim. Porque a gente sabe que são 30% de, sei lá, de sócios, desculpa, 30 não, 60, acho que, eu não vou dar o número porque talvez eu cometa um erro, tá? Mas vamos dizer assim, número significativo. É um número significativo de pessoas que não estão aqui. São 130 mil sócios. Então, tipo assim, é um número muito significativo de pessoas que não estão dentro da região metropolitana. Então, assim, cara, esse cara, pra ele vir num jogo, é um ritual, velho. Se a gente for fazer um raciocínio lógico, assim, uma conta de padeiro, metade dos gaúchos vivem na região metropolitana, um pouquinho mais. Então, a proporção de torcedores deve ser mais ou menos essa, né? Exato. Então, e te digo mais, uma das histórias que eu mais escuto é meu primeiro jogo no Beira-Rio. Então, tipo assim, essa é uma história recorrente pra mim. E eu gosto de escrever histórias, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de entender as pessoas. E essa história é uma história meio recorrente. É meu primeiro jogo no Beira-Rio. Meu primeiro jogo no Beira-Rio. Cara, eu me associei agora. Cara, como é que eu faço pra entrar em portão tal? E eu acho massa, porque daí eu me enxergo, né? Sim. Eu falei, cara, esse cara aqui, ele nunca teve uma camisa oficial. Esse cara aqui usava a camisa falsificada do Célio Silva, entendeu? Do branco, sei lá. Então, tipo, esse cara aqui, ele cresceu. Esse cara aqui tem condição financeira, tem a condição... Porque é muito sobre isso, né, mano? Sem caro. O preço cada já... Vez mais, né? Não era caro em ser colorado nos anos 90. Era difícil, mas não era caro. Hoje é caro ser colorado assíduo. Sem dúvida. Né? Então, tipo assim, o cara que vai no estádio é um cara que consome e é um cara que gasta grana. Então, às vezes eu vejo alguns debates assim, tipo, pois é, mas deu só 15 mil nesse jogo. Mas não é jogo importante, deu só 16 mil. Mas não sei o que. Cara, é caro, velho. E não é caro só pro Inter, é caro no Brasil, né? Então, tipo assim, esse cara que veio do interior, ele gastou gasosa pra vir, ele comeu um troço no meio do caminho, ele já, talvez, deixou de estacionamento mortinho, ou se deixar na rua vai gastar, se botar dentro do beira vai gastar, sabe? Então, tipo assim, vai chegar lá, vai comer Cara, se o cara comer um churrasquinho, vai gastar. Um latão, vai gastar. Então, tipo assim, tudo é custo, cara. Tudo. Então, saca, tipo, quando a gente faz esse tipo de coisa... Então, cada vez mais eu respeito o cara que tá longe. Porque 1% da torcida cabe dentro do estádio.
Nós somos 50 mil pessoas. Então eu acredito que... desculpa, 0,1. Então, tipo assim, eu acredito que seja assim, ó. Nós somos 5 milhões. Tá ligado? Então, tipo assim, 5 milhões, 500 mil, 10%. 5 mil, 50 mil, 1%. Então, tipo assim, 1% cabe dentro, 99% tá fora. Então, cara, como é que nós vamos fazer pra chegar nesse torcedor de fora? Tá ligado? Perfeito. Ainda mais com internet, com escalabilidade, com tudo, né? Tem um gap muito grande nesse sentido em dar valor, né? E eu acho que o Mundo Colorado, ele é um exemplo disso. Tem que ter lá o sócio digital a R$ 1,99 por mês para ter acesso a uma série de conteúdos. Não adianta tu ter um Mundo Colorado hoje blindar os jogadores e não fazer com que eles estejam gerando, tu ter uma Inter TV, tu ter uma Vice de comunicação, ela teria que estar olhando mais para cases como Baldasso, que hoje ganha em transmissão online da Gaúcha, tu ter um olhar nesse sentido e não só pensar assim, esse cara aqui fala bem de mim, então eu vou dar um carinho nele. Não, todo mundo é colorado. E outra, tu não pode cercear o direito do cara de ter a opinião dele, tu tem que trazer ele pra perto, mesmo quando ele fala mal de ti. Principalmente quando ele fala Exatamente, pra quê? Pra mostrar pra ele o que tu tá fazendo, mas pra ser transparente e pra ser o Inter. O Inter é democrático nesse sentido e precisa evoluir nesse sentido, no meu modo de ver. Né? Sabe que eu me lembro de ti numa reunião que a gente teve lá no Inter uma vez que nos convidaram pra apresentar o Cada Um é 11, 2015, isso tá? Aí. E aí foi o primeiro contato que eu tive contigo por causa do futebol, Sim. né? O cara da música a vida toda, mas por causa do futebol, eu me lembro, tinha várias pessoas ali, eu olhei pro meu parceiro do lado e falei, cara, o cara acabou de falar, eu sou o Mano Changes da comunidade, eu sou o Tedido, nenhum de nós. Eu falei, cara, eu sou o Dricos e não sei o que eu tô fazendo aqui. Se enganaram na hora de me convidar, tá ligado? Tipo assim, eu me lembro que a gente sentou todo mundo ali e eram pessoas plurais, de várias ideias diferentes. Pra apresentar Foi no Parque Gigante. Foi no Parque Gigante, teve uma janta, sei lá, um carreteirão, sei lá eu. Mas assim, eu sempre converso com quem tá na direção e eu sempre converso com quem tá na posição. Sim. Então, tipo assim, eu não tenho esse tipo de problema. E quem acha que eu tipo assim, pois é, que o Dricos, ele se vendeu, ele fala bem, ele fala mal. Não, eu falo o que eu acho. Então, tipo assim, por isso que eu tenho um perfil, os perfis nas redes sociais, eles têm a minha cara, eles têm meu nome e meu sobrenome, porque a minha opinião é minha. Então eu não vou fazer um fake na internet pra falar o que eu penso. Exatamente. Então, é meu nome. Então, só que é o meu nome na época do Luigi. É meu nome na época do Pífero, é meu nome na época do Marcelo Medeiros, é meu nome agora na época do Alessandro, entendeu? Então, cara, não tem um problema. Se eu tiver que falar... Ontem ainda, eu entrei em contato com o vice de relacionamento social, que eu reclamei uma coisa. E ele sabe que se eu tiver que entrar em contato pra falar uma coisa legal, eu vou fazer do mesmo jeito, mano. Perfeito. Saca? Então, tipo assim, cara, eu vou pegar uma questão bem pontual, tá? Problema em 2016, tá ligado? Então, tipo assim, cara, a gestão, não sei o que, temerária, barará, investigar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu não sou ninguém pra dizer que, tipo, é culpado ou é inocente. Quem falou foi a justiça. A justiça se pronunciou. A partir do pronunciamento da justiça, do Conselho Deliberativo, do não sei o que, do barará. Agora, eu não vou pra internet queimar ninguém, velho. Sim. Porque eu sei o tamanho da responsabilidade que eu tenho. E tu sabe o tamanho que tu tem. Então, tipo assim, é matar um mosquito com uma bazuca, saca? Então, tipo assim, hoje eu vejo assim, o cara vai lá e o cara quer te queimar a tua pessoa, queimar a tua reputação por causa de opinião de futebol. Então, tipo assim, te odiar porque tu pensa diferente, sabe? Te odiar porque tu... Cara, a eleição do Inter agora, essa última eleição, foi uma cena de... Foi muito triste, um episódio triste, né? Sem dúvida. A gente teve um presidente que foi eleito com o maior número de votos da história do clube. Então, tipo assim, cara, eu posso dizer que eu concordo com o Alessandro às vezes e discordo em muitas. E o Pífero tinha sido eleito com o maior número de votos daquela época também, com uma esmagadora aprovação, tá ligado? Tipo assim, só para aí, só um pouquinho. Cara, todo mundo botou lá. Sim. Então não adianta agora simplesmente não fui eu, não foi. Então não foi ninguém. Então é isso, não tem ninguém botou. Né? Então, tipo assim, então o Alessandro também. Agora o Alessandro tá numa vibe boa, né? Tá na alta. Então, tipo assim, agora, cara, mas na ruim, todo mundo tava xingando as coisas pertinentes, eu acho, e tal, saca? E não deixa de ser colorado. É isso que o cara que tá lá é o cara que abre mão de um monte de coisa para focar a vida dele no Esporte Clube Internacional. Acho assim, ó, não é momento de falar de eleição, a gente tá nas vésperas, tá gravando esse episódio nas vésperas do jogo contra o Fluminense. Deu tudo certo, se Deus quiser. Para isso que nós estamos torcendo, por isso que a gente obviamente. Tá fazendo nervosismo. Exatamente. Hoje.
Agora, para mim, o grande desafio do futuro presidente do Inter, seja ele quem for, e outra coisa, o sócio do Inter ele não vota em projeto, ele vota em resultado de campo. Ponto. Historicamente. Historicamente. E não vai ser diferente. Agora, o futuro presidente do Inter, seja ele quem for, ele tem que ter um compromisso em pacificar o clube. Tá certo que a gente está vivendo um antagonismo político onde tu não pode dizer assim, não, mas para aí, tem coisas boas de um lado e coisas boas do outro, vamos buscar um denominador comum e vamos evoluir para o Brasil crescer. Não, ou tu odeia um lado ou tu odeia o outro. E aí, claro, o clube acaba começando a criar esse tipo de relação que para mim é extremamente nociva e que o conselho deveria ser o ambiente para ajudar a criar uma pauta positiva e para gente não ter ódio entre Colorado, porque isso não faz bem. E eu estou falando dos dois lados. Então nós temos que ter uma postura, seja quem for o futuro presidente, até porque na época do Fernando Carvalho, um dos grandes méritos do Fernando Carvalho foi conseguir unir o clube. Claro que tinha oposição, eu muitas vezes fiz parte da oposição contra o próprio Fernando Carvalho, mas existia um respeito, existia diálogo, não existia, digamos assim, não, mas para isso aqui tá vindo de um lado, então eu nem vou, eu vou ouvir. E nós precisamos evoluir em termos de clube, até para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter formar novos gestores, trazer gente nova para ajudar e contribuir, porque cada vez mais o futebol está profissionalizado, cada vez mais o futebol vai ter pautas importantíssimas, como a gente está vendo agora a questão das ligas, como a gente está vendo a questão de SAF, tem muita coisa importante que vai mudar os rumos do futebol, e o futebol brasileiro ele é um produto, no meu modo de ver, Dricos, que ele é extremamente atrativo em nível global. A gente não sabe o tamanho do futebol brasileiro e o que pode fazer o futebol brasileiro, a seleção brasileira, a CBF, tudo mais mudar de patamar, é essa visibilidade que o Campeonato Brasileiro pode ter, porque se a gente for pensar, o Campeonato Brasileiro ele tem um potencial para ser mais emocionante do que a Premier League. Por que hoje a Premier League ela está à frente de ligas que eram mais tradicionais, como a italiana e como a espanhola? Porque existe competitividade. Hoje, na Espanha, tu sabe que, tipo assim, ou vai ser Real Madrid ou Barça e o azar é o Atlético de Madrid. Qualquer outra coisa é tsunami, é fenômeno climático, é terremoto, não existe, sai da curva. Não tem como pensar noutra coisa. E olha o Campeonato Brasileiro. Quem é a maioria das pessoas... Hoje, muita gente é fã do Botafogo, mas se tu pegar de 100 cronistas esportivos, 95 diriam que o Botafogo era candidato ao rebaixamento. Não, e tu fala assim, ó, cara, atratividade, né? Se repetia na minha cabeça uma cena muito maluca, porque o Inter tinha uma coisa muito, muito incrível que fazia nos anos 2000 ali, tu vai te lembrar, que era o chute do meio campo. No intervalo da partida. Eu até claro. Tinha um patrocinador isso aí, né? Era a CR de Mendes, né? Aí eles botavam ali o negócio, daí o cara ia chutar. Eu me lembro uma vez o Inter tava perdendo um jogo, a torcida muito fula, e aí chegou um cara gordo, assim, eu tenho local de fala pra falar de gordo, então não me sinto constrangido, né? Nós então, somos assim, sujeitos que prezam a gastronomia. Exatamente, né? Eu sou um amante da culinária, ponto. Então o que acontece? Chegou um cara gordo, cara, pra chutar, e sei lá, eram 10 pessoas pra chutar, 6 pessoas, não me lembro, cada um dava um chute, e todo mundo horroroso, mas eram torcedores sorteados, comuns e tal, e aí, cara, esse cara gordo foi lá e chutou e fez o gol, e aí todo mundo começou a gritar, gordão, gordão, gordão. E aí no segundo tempo, o Inter seguia perdendo de 1-0 e começou a equar da arquibancada. Gordão, 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 gordão. Cara, porque... Olha a loucura, cara. Eu tô há 15 anos pensando nisso. Eu tenho certeza que quem viveu aquela tarde se recorda. Tipo, vai estar ouvindo aqui e vai falar assim, porra, o Dricos, é verdade, olha só o que o Dricos lembrou, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, cara, isso são pequenas jogadas que deveriam acontecer com maior frequência e não tô... não sei, eu falo pra todas as gestões, eu falo pra todas as pessoas, eu não fui ghostwriter de nenhum dos presidentes, como as pessoas já falaram, não, tu escreveu não sei o que pra presidente, cara, nunca, né, tipo assim, eu nunca me omiti,
Nunca me omiti, nem de ser favorável, nem de ser contrário, nunca participei. Cara, uma vez eu ajudei, sendo lá na Rabeira, na época, no movimento que tinha, que era o Intermove, uma coisa assim, que surgiu lá em 2012, uma coisa assim, que a galera queria entrar na nominata e tal, não sei o quê. Foi a única vez que eu ajudei lá na Rabeira, que tipo assim, cara, pode botar meu nome aí pra ajudar a completar, pra vocês terem gente pra concorrer, tudo certo. Nem sabia como é que funcionava o conselho do clube. E aí, eu tentei ajudar só, né? Pelas pessoas que eu conhecia, os meus amigos e tal, tudo mais. Então, tipo assim, foi a única vez que eu tive algum contato político com o clube. Porque eu acho que, cara, eu acho que eu posso contribuir muito mais fora do que dentro. Porque se eu tô dentro, eu participo de algum movimento. Se eu tô dentro do movimento, eu não vou criticar o movimento. Sim. O que é normal na política, mano. As pessoas acham que o fato da pessoa diminuir o tom na hora de falar da situação e aumentar na hora de falar da oposição é errado. Então, se a gente seguir com essa filosofia de ficar cobrando das pessoas que, cara, tu é de movimento tal, tá, mas por que tu não fala do... Cara, talvez tu fale, só que no privado, tu não vai pra internet dar showzinho, tá ligado? Então, tipo assim, enquanto a gente não estabelecer essa linha de comunicação entre os players, assim, vai ficar esse jogo que... Uma coisa me incomoda muito no Inter, que é... No Inter como um todo, né? Que é o seguinte, as pessoas te cobram um posicionamento e daí se tu te posiciona, alguém te cancela. Sim. Então, tipo assim, cara, mano, o que tu acha do não sei o que, do aluguel das carteirinhas? O mano falar, cara, acho que não deveria se acontecer. Tomou pau. Acho que tá ok. Tomou pau. Acho que deveria não sei o quê. Tomou pau. Então, tipo assim, cara... Esteve. Não tem personalidade. Ô, mano, e aí, esse murinho aí, tu é murista agora? Porque foi uma grande coisa que aconteceu comigo. Tipo assim, cara, na primeira eleição do Medeiros, por exemplo, tá? Cara, eu não votei. Eu votei. Naquela primeira eleição do Medeiros eu votei, acho que na segunda eu não votei. Não me lembro. Uma das duas eu não votei. Mas chega a época de eleição, as pessoas te posicionam. Cara, não tem problema me posicionar. Sim. Eu era a favor de que o Marcelo ganhasse a segunda gestão e eu fui a favor. E muito crítico depois. Meu Deus, muito crítico. Algumas pessoas não souberam ouvir a minha crítica, acharam que levaram para outro lado. Cara, era só uma crítica. Não quero se fazer inimizade com ninguém, entendeu? Não, era só tentando contribuir para o melhor. Acho que quando é isso, assim, quando tu fala assim, em política de clube, muitas vezes tu pode, por estar de um lado, tu pode, digamos assim, amenizar o teu discurso. Mas internamente, tu pode evoluir para diminuir qualquer equívoco, porque todo mundo erra, né? Independente da ideologia, independente de qualquer coisa. E tu sabe que assim, ó, muitas vezes as pessoas até me tiravam para ingênuo, porque eu me elegi conselheiro do Inter antes de me eleger deputado, 4 anos antes, tá? Então eu fui me eleger em 2006 e eu entrei para o conselho em 2002. Quando eu entrei para a política, claro, tu tem que ter um partido, tu tem que ter etc. Mas eu sempre entendi o seguinte, cara, eu sou um cara de diálogo, o que me faz estar na política é entender que a escola não pode ser um lugar chato, a escola tem que ser um lugar atrativo para despertar a sede do conhecimento, é isso que vai gerar, e aí que veio essa minha compulsão à internet, à inclusão digital, a dar acesso à informação, porque eu entendia que se o jovem não está no mercado de trabalho por falta de experiência, a facilidade com que ele assimila a tecnologia, então esse acabou sendo o meu norte lógico, digamos assim, na minha carreira política de 2 mandatos como deputado e de diretor de inovação de uma agência de fomento do Badesul. Só que esses 4 anos antes do Inter, eles foram importantíssimos para eu criar, digamos assim, a minha identidade como político, de dizer que o Rio Grande está acima de qualquer partido político, o Inter está acima de qualquer movimento de clube, porque se eu como músico, como um cara que as pessoas gostam, que as pessoas têm carinho, se eu não tiver essa postura, eu posso estar colocando em xeque algo que é muito maior do que o meu patrimônio de ter sido deputado estadual, de ser conselheiro. Não, o Mano Changes, a minha história. Se eu queimar meu filme, as pessoas vão se lembrar de mim por queimar o filme. E aí o que tu te transforma? Num cara que tem diálogo, num cara que ouve o contraditório, num cara que muitas vezes, se alguém que tem um argumento diferente do meu me convencer, eu tenho que ter humildade de reconhecer que aquele argumento ele é plausível e que ele merece ser trazido à tona no debate. E no futebol é a mesma coisa. Então, tu não pode botar o teu ranço ideológico, a tua relação pessoal acima dos interesses.
E para te não fazer isso, ou para te diminuir esse tipo de postura, o que tu tem que fazer? Tu tem que buscar uma certa união. Eu acho que, nesse sentido, o próprio Alessandro Barcelos deixou a desejar, porque ele era um cara que... O cara que tá com a caneta na mão, ele tem que ser um cara que dialoga, que se aproxima das pessoas, que tenta, tá, pode dizer assim, eu tentei, não consegui, porque existia já toda uma seara. Eu não quero entrar nessa discussão. O que eu quero dizer é que tem que ter esforço de todas as partes, e para mim o futuro recente do Inter passa por esse esforço, seja de um cara que vai evoluir, porque não é porque um cara começa de um jeito que ele vai sempre ser desse jeito, e seja de quem está entrando e dizer, não, para aí, o Inter tem que estar acima de qualquer coisa, o Inter e outra, nós precisamos cada vez mais das pessoas para se preparar para esse novo mundo do futebol, da SAF, de um ambiente globalizado, do produto como o futebol brasileiro crescendo e virando cada vez mais mercado internacional. Tu sabe que na última eleição, eu fazia um trabalho com os guris ali, o Nando Rocha e o Fábio Giacomelli, no Gigante Sobre Linhas, e a gente resolveu, a gente sempre faz isso, tá? Todas as chapas podem nos mandar as mesmas respostas para determinadas perguntas. Uhum. Todas as pessoas podem gravar um vídeo de até tantos minutos para falar sobre a sua plataforma de trabalho e tal, tudo mais. E na época dos pleitos, a gente coloca no ar, isonomicamente, todo mundo e tal. E aí, na eleição para a presidência, para o Conselho Deliberativo, para o Conselho de Gestão, nós entrevistamos, eu acho que eram 3, né? O Pila, o Aquino e o Barcelos. Né? O Ginter tinha também, né? Os que foram pro pátio foi o Barcelos e o Aquino, né? Tá, então a gente não entrevistou o Pila, se eu não tô enganado. Mas enfim, eu acho que né, ficou uma coisa bem teve uma dualidade ali, que foi justamente isso. Então, tipo assim, o que acontece? A gente fez uma live com o Aquino, fez uma live com o Barcelos. E aí as pessoas... e agora? Tá, mas e aí? O que tu acha melhor? Como é que tá a tua opinião? Cara, sinceramente, eu vi os dois planos, os dois projetos, e achei que o projeto do Barcelos é melhor. Tá mais explicado. Aí, por que eu posso dizer isso? Porque depois disso eu criei uma capacidade de indignação com o que não veio à tona. Sim, o que não virou prática. Então, tipo assim, cara, se eu achei legal, e o meu papel como... Eu acho que o Baldasso tem uma culpa nisso aí, tá? Uhum. Que eu gosto do Baldasso, a gente tem uma relação há muitos anos, agora a gente tá um pouco mais afastado, né? A gente tem uma relação, tem um carinho. Sempre que a gente se vê... Já pegaram na mão. Já pegamos na mão. O Baldasso já fez uma dessas, eu vou contar pra vocês aqui. O Baldasso, uma vez, ele falou assim, ó, no aniversário dele, ele vai aceitar, não tem problema. Ele pegou o microfone e falou assim, era um aniversário dele, cara, sei lá quantos anos, que ele já tem vários. E aí ele assim, cara, eu queria dizer aqui pra vocês que tô muito feliz aqui, minha filha e tal, tudo mais. Minha filha, eu te amo, não sei o que, não sei o que. Na época ele tinha uma relação ali dele, fulana, te amo. Dricos, eu te amo. E aí ele falou, obrigado, presidente Marcelo, obrigado, presidente Medeiros, obrigado, Índio, obrigado, tá todo mundo na mesma mesa, tá ligado? Uhum. E o Baldasso completamente daquele jeito dele, né? Tipo assim, ele é um cara muito emocional, assim, um cara muito coração. Mas eu sempre brinco e falo abertamente, eu falo assim, cara, o problema, Baldasso, é que quando fala sobre futebol, eu não concordo em nada contigo. Uhum. E tá tudo bem. Claro. Ninguém vai morrer por causa disso, entendeu? Só que daí o que acontece? Eu acho que o Baldasso foi um dos primeiros caras a usar o termo influencer. E aí, como tem a parte que acompanha e a parte que faz o hate, a palavra influenciador, a palavra, sabe, influencer, ela foi um pouco desviada, porque, cara, influenciar alguém é positivo. Claro. Eu acho que é positivo, cara. Então, tu influenciou... Deveria ser, né? Mas aí a gente tá falando sobre o caráter de cada um daí. Se tu tem muitos exemplos na música que influenciam negativamente as pessoas, né? Assim como tem os exemplos positivos. Assim como na política tem muitos influenciadores positivos e negativos. E no futebol, positivos e negativos, né? Então, tipo assim, cara, o termo influenciar, o termo comunicador, ele traz uma responsabilidade. Então, assim, os influencers colorados, cara... Desculpa, eu não tenho culpa se as pessoas gostam de ler o meu texto. Eu não tenho culpa se as pessoas gostam de ver meu vídeo. Entendeu? Eu não faço... Adriano, particularmente, eu não faço isso com patrocinador por trás, não sei o quê. Já faço coisas pontuais e tal. Mas, tipo assim... Mas mesmo que tenha patrocinador, e no caso, assim, vale muito a pena enaltecer a KTO, que a KTO, ela não te dá, por exemplo, um editorial. Ela, daqui a pouco, ela se identifica com o que tu tá dizendo e diz assim, olha só,
no que tu achar legal de divulgar a marca, tu divulga. Essa é a pauta. E acho que isso ele é tão sensível e ao mesmo tempo, e lá na Rádio Grenal, por exemplo, que eu tô lá, nunca ninguém me disse assim, mano, fala mais sobre isso ou fala sobre aquilo. É pauta livre. Tu tá lá pela tua trajetória, pelo que tu pensa, pelo que tu fala. E as pessoas te acompanham. E tu tem que ser responsável pelo que tu diz. E não é a culpa da Grenal, da KTO, não. Tu fala o que tu sente. E quanto mais autêntico tu for, no meu modo de ver, seja o Mano, seja o Drico, seja o Baldasso, seja quem for, mais, de certa forma, notoriedade tu vai ter. E a autenticidade do Baldasso, ela é notória pelo sucesso que ele tá fazendo, mas, obviamente. Cara, tem uma audiência. Então, tipo assim, a gente... Eu vou debater o conteúdo dele. Cara, não é o conteúdo que eu consumo. Talvez não seja. Talvez eu veja muito mais os cortes que as pessoas botam do que propriamente dito. Eu nunca parei pra ver uma live mais de 2 minutos. Sim. Nunca parei pra ver um vídeo, 3 vídeos seguidos, entendeu? Mas, tipo assim, tem uma audiência que faz chegar no meu WhatsApp isso aí. Todos os dias. Tem uma audiência que manda um cortezinho, mandava um cortezinho do Donos da Bola todos os dias. Então, tipo assim, cara, tem quem consuma. Então, tipo assim, esse consumo, ele se espalha, saca? E daí vai pro debate sobre... Cara, tem uma coisa que as pessoas adoram escrever agora, né? Que é tipo assim, eu conheço fulano pelo que chega no meu WhatsApp, né? E é isso. Então, tipo assim, e o Inter, cara, criou uma condição que eu não consigo acompanhar, eu não acompanho com o irmão, assim, né, nessa questão, mas a gente tem uma ascendente tão grande de projetos, de pessoas criando conteúdo, de coisas que acontecendo, cada hora tu assiste uma live, cada hora tu assiste um podcast, esse aqui é um deles, tá ligado? Cheio de histórias e pessoas contando suas coisas e cara, se eu não gosto, eu não consumo. Agora, eu não vou virar hater do Mano Changes porque ele criou o podcast, o Grande Presença, porque eu simplesmente, cara, eu não gosto dele, não quero, porque tinha essa coisa, né? Antigamente a gente só não gostava, né? Sim. Aí depois a gente passou a tecer comentários, né? Agora não, cara. As pessoas não querem que tu tenha, então elas querem impedir que tu tenha. Elas acham que elas são fortes o suficiente pra ir lá e dizer que o teu videocast, o teu podcast, não, porque não sei, ele não pode gravar, porque não sei o quê, porque é um absurdo, porque não sei o quê, porque... É um absurdo, não é? É bizarro isso. E daí, o que acontece? Tu vai ler sempre alguém falando assim, mas ele quer isso porque aquilo. Sim. Mas sempre tem um motivo. Cara, fala muito mais sobre a pessoa que tá criticando do que a pessoa que é criticada. Fala muito mais do cara que tá lá escrevendo, e isso eu chamo atenção pra galera que tá ouvindo, que tá escutando. Cara, é muito mais sobre quem fala bem ou fala mal do Mano do que sobre o Mano. É muito mais sobre quem perde o tempo falando sobre as pessoas do que vivendo a própria vida, tá ligado? Não, e quer ver uma coisa que as pessoas não entendem, se fala muito pouco. Desde criança eu vou com o pai no estádio, sou apaixonado pelo Inter, sempre acompanhei o Inter, sou conselheiro há 20 anos. Mas eu te confesso, cara, o que revigorou o meu amor pelo Inter foi o nascimento do meu filho. Foi a relação que eu comecei a construir de novo com o Inter, com o Beira-Rio, etc. Esse amor, essa conexão que eu tenho com o meu filho é o que revigora, porque assim, tu vê tanta gente falando besteira, tu vê tanta gente dizendo, mas assim, tu nem é colorado. Como é que é, cara? Como é que é? Como é que é? A gente tem que provar pro cara que tá colorado. Porque ele fala assim, eu duvido que tenha alguém no Rio Grande do Sul que tenha feito uma promessa mais punk do que a minha pro Inter ser campeão da Libertadores. Eu duvido. Eu quero saber a promessa, mano. Sabe? Se o Inter for campeão... Não, vou dizer aqui. Se o Inter for campeão... não, ela é Não, vou dizer agora pra ti. Se o Inter for campeão da Libertadores em 2023, eu vou ficar 1 ano só tomando água. Pra ti é difícil, não? Cara, eu já fiquei 3 vezes de ficar 1 ano sem beber álcool. Mas refri, mas suco eu tô falando tal, café, suco, cerveja, vinho, vodka. Não, vou tomar água. 1 ano. Vai fazer muito bem pra mim? Provavelmente vou secar tudo? Vou. Mas assim, eu vou... e eu tô fazendo isso pro meu filho. Porque eu quero que o meu filho comemore um título comigo e com o avô dele, que tem 81 anos, que é fanático pelo Inter, que a gente comemore junto. E quem tá falando aqui é um cara que tem pontaria. Meu filho nasceu no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores. Bem pontaria, né? Loucura. Essa aí foi loucura.
Como é que é fazer textão na internet, velho? Eu gosto dos teus textões, eu leio direto, assim. É massa, cara, porque eu acho que é um mundo, assim, eu comecei a escrever, assim, efetivamente, sobre futebol, ali 13, 14, e algumas coisas impulsionaram, assim. Na verdade, o primeiro projeto que eu escrevi foi eu escrevia na internet, normal, assim. Aí o Wagner, uma galera lá me convidou pra escrever pro torcedores.com, e o Wagner da Inferno também me convidou, enfim. Aí, cara... aconteceu que os meus textos da torcedores.com, eles tinham uma parceria com a Gaúcha, com a Clique RBS, meus textos acabavam indo parar, os textos de opinião, na capa do Clique. Então, tipo assim, foi um impulso que eu tive que eu nem imaginava que eu tinha. Então, tipo assim, um texto falando do Alessandro, um texto falando não sei o quê, teve uma vez que eu escrevi um texto, olha que maluco, né? 2013, eu escrevi um texto no ano que o Filipão foi demitido do Grêmio, foi aquele furdunço, veio o Roger, não sei o quê, foi uma coisa do gênero. E era o aniversário que o Grêmio tava assim, ó. E eu, cara, escrevi um texto dizendo assim, cara, calma, torcedora. É complicado, vocês já viveram isso aí. E um dia vocês vão voltar a ser campeões. E aí, cara, foi um dos textos, né, mais compartilhados. Eu me lembro de ter contado por baixo, assim, depois que a gente fez foram mais de 400 mil compartilhamentos do meu texto. No dia do aniversário do Grêmio, daí, tipo, a notícia que saiu no site era a Colorado escreve texto para aniversário do Grêmio, é emocionante. Cara, era o sentimento que eu tinha naquele momento com os meus amigos, tá ligado? Que a galera tava muito down. Tava Tu muito é um cara complicado. coração, tu sempre bota um pouco de coração no texto, assim, sempre tem esse olhar mais romântico, assim, né? Eu acho que, cara... É assim, da tua personalidade, né? tem muita história boa pra contar. Claro. Cara, eu vou contar uma história aqui meio maluca, que eu vou tentar até não chorar, porque é foda. Uma vez eu tava no Coreia, tava jogando ping-pong ali e tal, tudo mais. E aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, posso falar contigo um minutinho? Cara, o meu ping-pong é sagrado. Sempre foi sagrado no Coreia, agora não tem mais. Mas tipo, sempre foi sagrado no Coreia com meus amigos. Tomava um trago, metia um ping-pong, não sei o que e tal. Mandar um abraço pro Buzi ali, que sempre me aguentou pedindo bolinha, pedindo raquete. Eu sempre curti, tá ligado? E, inclusive, o Baldaço foi meu adversário nessa mesinha de ping-pong aí. E aí, cara, uma moça chegou pra mim e falou assim, posso falar contigo? Eu posso. Tu é o Dricos? Eu sempre falo brincando, não, se for boleto, não sou. Daí ela, não, eu queria posso te dar um abraço? Daí eu, pode. Daí, não entendi nada, né? Um abraço, era uma mulher de meia idade, assim, 50 anos, 55. Daí ela falou assim, é que meu filho gostava muito de ti. Daí eu, e onde ele tá? Dele, não, ele morreu num acidente. E eu tô vendo no jogo aqui e tal, tudo mais, porque me faz bem e ele era teu fã. E, cara, aquilo ali pra mim, eu nem entrei no jogo, tá ligado? Aquilo ali eu chorei uma semana sem parar. Então, tipo assim, acho que essas histórias são legais. E eu nunca falo essa história, porque eu acho que eu não preciso disso, entendeu? Eu não preciso e preciso, mano. Porque eu acho que a gente tu tem que falar que tu tem coração, tá ligado? Tu tem que falar que cara, a pessoa quer aparecer. Cara, o que tu menos precisa é aparecer. O que menos tu precisa é aparecer. Saca? Mas eu acho que as boas histórias, elas precisam ser contadas. Então, tipo assim, cara, teve um cara... Eu tava gravando com o Lucas Colar o podcast da final da Copa do Brasil. E a gente tava meio estressado, assim, aquela coisa, aquele nervosismo, ansiedade no Pátio do Beira-Rio. Nós gravava lá o podcast, às vezes, no pátio. Era uma confusão. E aí, cara, tive um desentendimento com o Lucas qualquer e, cara, o Lucas saiu do carro, gravou lá uma entrada que ele tinha pra um programa, voltou, e eu já tava meio pistola, e ele entrou e falou assim, cara, tem um cara aí no pátio que é teu fã. Eu falei, quê? Daí ele, cara, tem um cara atrás de ti que é teu fã. Daí eu falei, cara, para de encher o saco, velho, vamos trabalhar, não sei o que, tal. Ele, vai lá falar com o cara, meu cara tá gritando teu nome lá, não sei o que, tal. Daí eu saí do carro, e realmente tinha um cara, que o cara tinha vindo, sei lá, acho que do Amapá, ver a final. Só ele, eu não tinha conseguido permissão pra viajar com o irmão, ou ingresso, uma coisa assim. E aí, cara, o cara assistia todos os programas do Gigante Sobre Linhas, o podcast e tal, não sei o quê, com os pais, na sala de casa, tá ligado? Então a gente não sabe o tamanho que a gente tem. E aí eu tava com uma camisa de qualidade muito duvidosa, que me lembro que uma parceria uma parceira do Inter me deu aquela camisa, e era aquela camisa xadrezinha, sabe? Eu achava aquela camisa dolorida. E aí, cara, eu lembro que eu tirei aquela camisa. Não, tava no carro. Eu tava com uma camisa, daí eu tava com aquela camisa, eu falei, cara, eu vou te dar uma camisa. Daí eu falei assim, para aí só um pouquinho, eu vou te dar uma camisa minha aqui, tipo, nada a ver. Quem quer uma camisa minha, né? Suada, gorda. Daí eu fui lá, peguei uma camisa, dei pro cara, o cara vestiu a camisa, a gente é amigo hoje. Os pais me ligaram, me mandaram não, falar comigo. O cara nunca tinha vindo do Rio Grande do Sul, velho. Cara, tinha parente aqui, tá ligado? Mas ele veio perdido, velho.
Eu nem sei se ele tinha ingresso pra entrar no jogo. Aí eu lembro que ele entrou com o Mateuzinho Trindade no Sport TV na época. Entrou não sei o que, fizeram matéria com o cara, não sei o que. Foi um furdunço. Lembra dessa história? Era um cara que tinha vindo não sei da onde. Tal, essas histórias são legais. Claro. E são as histórias que eu curto contar na internet, às vezes. Que legal. Não, e eu acho assim, todo esse teu testemunhal, ele me lembra meu posicionamento como artista, assim, sabe? Porque lá atrás, há quase 30 anos, quando surgiu a comunidade, nós não esperávamos fazer sucesso. Aquilo era pra gente, aquilo era uma piada interna. Como é que eu ia achar que as gírias que a gente falava, que a gente inventava, iam virar gírias das pessoas e as pessoas iam falar, etc. Não tinha essa noção, bem pelo contrário. Então, assim, desde o começo, a gente sempre foi muito grato e as pessoas que tinham carinho pela gente, e não é pensando mercadologicamente, não, era uma coisa pô, eu gosto do que eu faço, o mínimo que eu posso fazer é atender bem as pessoas, e a gente faz isso há 30 anos. E eu me lembrei também agora a gente tinha um fã, o Fabrício, que era muito fã da comunidade, que ele ia assim nos shows na volta, tudo assim, e ele era de Birubá. E ele faleceu num acidente de carro, e os pais dele, eu sou amigo dos pais até hoje, etc. Eles me dizem, mano, se ele tivesse ouvindo comunidade, não teria dormido, sabe? E esse cara, uma vez eu encontrei ele no Beira-Rio, ele era colorado, fanático também, e ele tinha assaltado ele tinha perdido a carteira, então ele não tinha mais ingresso para entrar no estádio, não tinha dinheiro para voltar para casa, não tinha nada. Só que era um cara que eu conhecia, né, cara? Que deve ter ido nos 50 shows da comunidade, então era um cara que a gente conhecia muito bem. E aí eu cheguei para ele, não, meu, vem cá. Tu vai ver o jogo comigo, eu vou te dar dinheiro pra depois ir pra rodoviária e voltar pra tua casa, claro, entendeu? Óbvio, né? Não fiz nada demais, e tu não espera nada por isso, né? E não, fiz porque é o mínimo que eu posso fazer num cara que virou meu amigo, etc. E, cara, é uma coisa que marcou a vida dele, marcou a família dele, assim, que eu salvei, entre aspas. Não salvei, eu dei uma força pra um amigo, assim como que, claro, foi numa situação que a gente se conheceu a ponto dele virar meu fã, mas um cara que tem a convivência contigo e que tem o carinho que ele sempre teve, o mínimo que tu pode fazer é tratar muito bem, assim. Então, eu me identifico muito com essa educação, história. Né, cara? Tipo assim, cara, eu fiz a parte de uma corrida lá que o Inter fez muito legal, eu já entrei numas furadas, assim. E aí eu entrei, parte de uma corrida, eu e o Ernest, eu tinha que correr 5 km, tive inclusive uma facite plantar depois disso. Cara, botar gordo pra correr é sacanagem, né, cara? O gordo é inimigo da corrida sempre. E aí, voltando a dizer que eu tenho um local de fala pra isso. E aí, cara, teve uma mulher que mandou uma mensagem, a dona, vou me lembrar dela agora, a dona, não é Dauri, já vou me lembrar. E aí, cara, ela mandou uma mensagem e falou assim, Dricos, parabéns por ter começado a treinar, eu tive um câncer no cérebro e graças à tua motivação aí, eu tô me sentindo motivada pra treinar também. E aí eu pensei assim, cara, por que alguém vai treinar porque eu tô treinando, tá ligado? Tipo, pô, que fantástico, tá ligado? Tipo assim, e é sobre ser comum, cara. Porque eu acho que o cara que tá do outro lado, que tá lá na casa deles, a gente tem pessoas extremamente críticas. Hoje essas pessoas têm voz. O cara sabe quando é encenado. O cara sabe, até pode se fazer de sonso às vezes pra tentar se deixar enganar. Mas tipo assim, cara, ninguém consegue manter o personagem por muito tempo. Então tu sabe com quem tu tá tratando. Tu sabe com quem tu tá lidando. E tu sabe se tu pode contar com a pessoa ou não. Então, tipo assim, cara, agora nessa fusarca aí, não sei o que dos ingressos, sabe? Tipo assim, cara, não, meu, eu tento te ajudar. Não, ó, fulano lá não sei o que. Não, pega lá, fala lá, não sei o que, da cara. É como dá pra fazer. Saca? Mas eu queria saber como é que eu vou não sei o que. Cara, faz o seguinte, entra em contato com não sei o que. Não, mas não sei o que. Cara, existe, o cara quer fazer uma transferência de check-in. Falei, cara, olha só, eu acho que não existe, mas fala ali com o caso, tá? Não tem como transferir check-in de um portador pra outro e tal, intransferível e tal. Então, tipo assim, cara, obrigado. Obrigado por me responder, cara, porque obrigado, velho. Sabe, é o mínimo, cara. Sim, quanto mais gente a gente puder botar no Beira-Rio, melhor pro Inter vai ser, né? Eu quero o Inter lotado e eu nem sei se eu vou estar lá, tomara que eu esteja. Mas, tipo assim, cara, meu trabalho, tipo assim, às vezes eu tenho compromisso, eu não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer em relação ao Inter. E o meu trabalho em primeiro lugar, óbvio. Claro. Então, tipo assim, além disso, eu consigo um tempo pra dedicar ao Inter que é por prazer, não é por grana, saca? E aí, cara, tipo assim, eu quero ir pra Rio cheio, velho. Sempre foi, né? Cara... Sempre foi, desde lá da época do começo, quando a gente se conheceu. Cara, a gente, tipo assim, a gente
pagava pra fazer, né? Porque, cara, a gente pagou, sei lá, uma época a gente pagava o StreamYard pra fazer as lives, sempre pagamos gasolina pra fazer os podcasts, cara, e eu não sou especial. Porque eu tenho certeza que tu botou muita grana no teu bolso pra fazer coisas que, tipo, daqui a pouco são coisas que te dão prazer. Perfeito. Saca? Então, tipo assim, aí daqui a pouco o cara vai assim, tá fazendo isso aí por causa de uma camiseta, né? Isso aí tu quer ser amiguinho da gestão, né? Cara, eu quero ser amigo do Inter, velho. Então, tipo assim, o Inter é meu bom amigo, tá ligado? Nessa campanha eu quero estar contigo. Saca? Então, tipo assim, é isso. Não é o cara ser brother da instituição, brother do emblema, tá ligado? É isso. Quem é teu maior ídolo no Inter, dentro de campo? Cara, eu fiz um projeto de um ano com o Fernando Carvalho, chamado Foot Hub Podcast. A gente fez. E eu ia chegar lá. Eu demorei muito tempo pra falar isso pro Fernando. E eu falei assim, cara, vai acontecer tudo aqui na nossa vida e nunca vai acontecer a coisa que eu mais esperava, que é o Fernando entrar por essa porta. Tipo, o Fernandão nunca vai entrar por essa porta, eu nunca vou conseguir conversar com ele. Eu já perdi essa oportunidade. E uma vez eu tive de frente pro Dali e eu falei assim, Dali, eu já tive essa oportunidade, eu perdi, eu não vou perder, eu te amo. Sabe, cara, eu sou muito teu fã. Eu queria te agradecer tudo que tu fez pelo Inter. Porque eu sou apaixonado pelo Fernandão, eu, cara, acompanhei tudo do Fernandão e eu perdi a oportunidade de dizer pro Fernandão o quanto eu gostava e amava ele, o quanto ele me ajudou como ser humano. Então, tipo assim, Dali, eu te amo pra caralho, tu é foda, entendeu? E paz. Saca? Então, isso foi uma coisa que, cara, eu conversei com o Sobs, adoro o Sobs, conversei com o Tinga, conversei com o Abelão, cara, Abelão, meu Deus, que ser humano, Claudião, caras do Inter, né? Também conversamos com alguns caras do Grêmio, convidamos vários, Lucas Leiva, nossa, uma resenha bizarramente engraçada, legal, cara massa. Sabe, entrevistei um ídolo, um cara que era meu cara dos anos 90, Jesus Christian. Porra, uma resenha com o Jesus Christian, cara. Eu era o cara mais feliz do mundo. Depois conversei com o Abel, conversei com o Sobs, com o Tinga, com vários caras, cara. E aquilo ali foi me trazendo pra dentro de uma certa depressão, tá ligado? Porque eu ficava pensando o tempo todo, cara, o Fernandão não vai abrir essa porta, ele não vai chegar, eu não vou falar com ele. Então eu vou ser sempre um cara incompleto, tá ligado? Eu gosto muito de uma frase do Legião que fala assim, futebolisticamente falando, né? Quero que saibas que me lembro, queria até que pudesses me ver, sou parte ainda do que me faz... És parte ainda do que me faz forte, pra ser honesto, eu sou um pouquinho infeliz. Eu me sinto infeliz como colorado, porque eu não tenho o meu maior expoente junto com a gente comemorando, tá ligado? Então, às vezes eu escrevo, e quando é aniversário de falecimento e tal, quando ele faleceu, eu tava em casa e, enfim, a minha ex, passei o dia inteiro chorando, velho. Dia inteiro chorando. E aí ela bateu na porta e falou, cara, deu. Tu vai levantar essa cama e tu vai lá te despedir do cara. Tu vai lá no estádio lá, junto com os outros caras, tu vai lá. E eu passei o dia todo mal, cara. Mal, e daí eu peguei o carro, fui até o Beira-Rio. Mas é esse aí, cara. Tipo assim, esse aí não tem, cara. Esse aí ninguém supera. Pra mim, né? Pra ninguém supera. Amo o Dali, amo o Sobs. Os caras que eu vou jogar, né? Índio é fantástico, um cara incrível. Kleber, Chicletinho, tive uma oportunidade, eu e o Fernando, de conversar com o Kleber Chicletinho em São Paulo. Fantástico, Kleber. Com o Muricy, porra, uma aula com o Muricy. Mas, cara, é o Fernandão. Esse é o meu único amor, o verdadeiro amor da vida. Sabe que o Fernandão, ele era de uma humildade, assim, eu tive essa oportunidade, Dricos, e foi quando ele estava inaugurando o restaurante dele. Ali na Quintino. E aí tá, meu, aquela coisa, pô, tamo ali, Fernandão, inaugurando o não sei o que. Daí me apresentaram, esse aqui é o Mano Chains, músico, não sei o que. Deu, pô, legal, parabéns, tu é o cara, pelo teu QI, por tudo que tu fez dentro, fora de campo, e toda aquela coisa toda. Daí ele chegou pra mim, Fernandão, disse assim, mano, eu quero te dizer um negócio. Eu vou morar em Porto Alegre, eu gosto muito de Porto Alegre, mas falta uma coisa pra mim. Eu tenho muito pouco amigo artista aqui. Lá em Goiás eu tenho um monte de gente que eu me reúno, faço churrasco, faço um som com os caras. Eu quero conhecer mais essa turma, eu quero fazer churrasco com vocês, eu quero interagir com vocês. E eu fiquei olhando assim e dizendo, tu tá de brincadeira comigo, né, cara? O Fernandão quer se aproximar da cena artística e, obviamente, mais vinculada ao Inter, e aí tu vê assim,
por isso que ele é por isso que ele foi e ele continua sendo o que ele é, pelo que ele representou, por essa frieza que comovia tanto, porque ele era tão frio e se emocionava nos momentos que tinha que se emocionar. Então, um cara que mudava a sua postura, mudava o seu jeito de ser pelo Inter, e essa relação, tudo que o Inter deu para ele, tudo que ele deu pro Inter, o QI de entender que ele precisa estar perto dessa cena, porque isso vai fazer bem para ele. Isso não tem dinheiro que pague, isso não tem... É uma postura que pega um cara assim... Como a gente que é fã de um cara do tamanho dele, vê assim, olha a magnitude desse cara, olha o exemplo que ele é, olha a história que eu tenho para contar do maior ídolo da história do Inter. Cara, sabe que eu tenho uma passagem nada a ver com o Fernandão, na verdade, que tava saindo num posto de gasolina e tinha uma caminhonete atravessada, assim, e eu queria sair com o meu carro. E aí, cara, deu uma buzinadinha, nada. Deu uma buzinadinha, nada. Daí eu, não vou socar a mão na buzina, né? Vou descer do carro e vou ver quem tem ali, se tem alguém ali dentro, né? Aí eu fiz a volta, cara, tá ligado? E aí eu dou uma batidinha no vidro e ele desce o vidro e tá ele, o Enzo, a Eloá pendurados no pescoço dele, eles estão brincando e tal, não sei o quê. Daí eu ia falar, tipo assim, cara, dá pra tu tirar o teu carro? E eu pensei, cara... Deixa teu carro aí, tá ligado? Tipo assim, caguei, eu vou de táxi pra casa. Daí eu baixei o vidro dele e falou assim, desculpa, é pra tirar o carro? Daí eu fiquei meio tipo, o que eu falo agora? Daí eu falei, não, cara, não tem pressa. Daí ele, não, pá, desculpa, cara, é que tô aqui com as crianças e tal, não sei o que. E aquilo ali, cara, vai ficar pra sempre na minha cabeça, tá ligado? É como eu quero me relacionar com os meus filhos. O dia que tu não xingou o Fernandão. Cara, eu quero me relacionar pra sempre com os meus filhos assim, tá ligado? Tipo... Sabe? E é difícil, mano, tu sabe como é difícil. A gente vinha falando antes do programa. Hoje a gente vive com uma geração extremamente conectada. O futebol, o Inter, o campo, vínculo, né? É uma oportunidade de ele deslogar da internet. É uma possibilidade de ele não estar vendo um canal do YouTube. E não tô dizendo que eles façam isso de forma prejudicial, que é prejudicial, mas também pode ser construtivo. Mas cara, é a hora que ele vai te olhar. É a hora que ele vai caminhar do teu lado, é a hora que ele vai comer um troço contigo, é a hora que ele vai andar de carro contigo, e ele simplesmente... E não sei se acontece isso com a tua guria, mas, por exemplo, eu tenho dificuldade de tirar o celular da mão do meu na hora do jogo em casa, quando tá vendo na TV. Cara, ela assiste, ela não pega o celular, assim, ela tem uma restrição, assim, tipo, tem os horários, celular, não sei o que, mas ela sempre gostou muito. E aí, na época pandêmica ali, a gente morava num apartamento que dava pra enxergar o Beira-Rio do quarto dela, e dela sempre falava assim, daí, claro, ainda, eu repito, incentivado pela Júlia, que é a madraça dela, ela sempre assistiu o Inter de noite, elas adivinhavam a cor do Beira-Rio. Adivinha que cortar o Beira-Rio hoje, e é isso que cria vínculo, tá ligado? Claro. E aí, tipo assim, ela sempre gostou, as gurias coloradas tiveram uma crescente bem nessa época, então ela assistiu o jogo das gurias coloradas, ela assiste até hoje, ela pergunta sobre as gurias coloradas, não sei o que, tal. Então, tipo, e eu acho que esse projeto do Gurias Coloradas, ele foi propício pra trazer esse público feminino, principalmente, né, que eu acho que, obviamente, é o mais interessado no futebol feminino, é o público feminino, né, apesar de ter o espectador masculino, mas é pra criar essa conexão, sabe, tipo, meu Deus, a Barbieri, uma camisa Barbieri, sabe, ai, meu Deus, sabe, tipo, a Sorriso, sabe, tu cria vínculo, cara, perfeito. Que é o Saci, mano, aí é uma crítica que eu falo, né, eu sempre falo, cara, tinha que ter 10 Saci no Pátio do Beira-Rio. 10 Sacis por jogo. Mas daí vai desgastar. Não vai. A gente sabe que não vai. A gente cria uma história, uma narrativa. Cara, tem aqui, ó, vai ter um Saci lá na Estátua Fernandão, perfeito. Outro lá no Sunset, outro lá no Gigantino, e nenhum vai se encontrar. Então, se as crianças perguntar, então, eu acabei de passar por um Saci. Cara, ele é rápido? Ele é rápido, velho. Porque quando a minha guria chega no estádio, a primeira coisa que ela quer saber é onde é que tá o Saci. A segunda coisa é, eu posso tirar uma foto com o Saci? Então, tipo assim, cara, isso é a gente precisa trabalhar isso, uma forma do Saci estar onipresente, tá ligado? Eu fiz uma no aniversário dela que foi o seguinte, eu pedi, cara, foi muito maluco. Eu pedi pra galera do Inter ali, eu quero um vídeo e tal, me manda um vídeo do Saci e tal, tudo mais, porque na época, eu construí uma relação com o Galhardo, e aí o Galhardo mandou um feliz aniversário pra ela, um vídeo e tal, tudo mais, porque ela curtia muito o Galhardo. Então a gente conseguiu um vídeo do Galhardo e tal, não sei o quê. E aí eu queria o vídeo do Saci, que é muito mais legal que o vídeo do Galhardo. O Galhardo passou, né? Agora o Saci é pra sempre. E aí, cara, não tinha vídeo. Filha, o dia que tu lê ou entender isso aqui, desculpa. E aí
eu pedi, cara, mandei pra relacionamento, cara, já que não tem como você gravar esse vídeo, me manda um vídeo de uma festa consular rápido. E aí eu botei um som do Saci. Oi, Alice, tudo bem? Feliz aniversário, não sei o quê. A gente tem que fazer esse tipo de coisa, sabe, pras crianças, tá ligado? Mas, cara, o Saci, velho. Sabe quantas pessoas imitam o Saci dentro do estádio? O Saci faz aqui, a criança na arquibancada faz aqui. O Saci faz aqui, faz aqui. O Saci chuta a cadeira, a criança vai chutar a arquibancada. Então, tipo assim, o Saci, cara, ele segue sendo o grande ponto de conexão com as crianças, tá ligado? A minha Alice não vai muito no estádio, tá? Mas quando ela vai, ela sempre chega... Pô, papai... Conhece todo mundo aqui dentro, eu queria tirar uma foto com o Saci. E aí tu tem que correr atrás do Saci, né? Porque o Saci são, em média, sei lá, 25 mil pessoas num jogo, né? E aí, cara, como é que tu tira foto com o Saci com o jogo contra o River? Jamais. Jogo contra o Fluminense? Nunca. Entendeu? Porque não tem como. E aí, tipo assim, todo mundo lá na beirada. Então, isso é uma coisa que eu falo, repito quantas vezes eu precisar. O Saci é nosso patrimônio. E ele é o ponto de conexão com as crianças dessa e de todas as gerações. Comigo talvez não tenha sido tanto, mas também foi. Agora, com os meus filhos, os teus filhos e tal, tudo mais, cara, a gente... Eu te digo, eu não sei quantos clubes conseguem exercer essa comunicação entre crianças e mascote. Não tenho esse dado, mas eu tenho certeza que a do Saci é uma das mais bonitas. Deve ser um dos mais fortes, também acredito nisso. Pra gente finalizar, querido... fala um pouquinho desse teu projeto com o Fernando Carvalho, dessa relação, assim, de ter a experiência de aprender, de evoluir, de estar próximo, para mim, do maior dirigente da nossa história. Fernando é um mestre, para começo de conversa. E a nossa relação sempre se pautou pelos mesmos aspectos que eu me pautei com qualquer pessoa do Inter. Eu falo o que eu penso. Uhum. E aí o que acontece? Eu falo o que eu penso, porém o Fernando Carvalho, né? Então, tipo assim, talvez eu não precise pensar desse jeito, talvez eu possa pensar um pouquinho mais devagar. Então, tipo assim, cara, o primeiro foi de suar, foi muito complicado. E aí, gravamos com o Paulo Paixão, cara, e aí a gente trabalhou junto aqui no Fute Hub, e a gente conversava, o Fernando, mestre, trata todo mundo muito bem. Às vezes eu acho que o Fernando, ele poderia até comunicar de certa forma, assim, de uma forma que eu tenho certeza que se as pessoas soubessem de algumas coisas, talvez gostariam mais do Fernando, assim, tipo, pô, que legal, ele é esse cara também, porque o Fernando não é um cara que ele gosta de aparecer ao lado humano dele. Não se expõe, né? Não se expõe, sabe? E aí, cara, mas é um baita de um parceiro, tá ligado? Um baita de um parceiro, tanto na minha chegada, quanto quando eu me despedi do Fute Hub, ele foi um cara 11, sabe? Sempre com uma história massa, uma lição, um troço assim. E o Fernando é um cara muito... O Fernando é um cara... ele acorda cedo, às vezes, né? Então, tipo assim, cara, às vezes eu via meu celular, assim, sei lá, domingo, 6 da manhã, Fernando Carvalho, tudo. Cara, eu vou me levantar pra dentro do presidente, né? Eu não vou ficar deitado na cama, né? Bom dia, Fernando, tudo bem? Cara, e daí a gente conversava. Então, foi uma relação, é uma relação, né? Que hoje a gente tá um pouco mais distante por causa dos meus compromissos profissionais, por causa do Inter, enfim, a gente fala menos. Mas eu faço questão de mandar mensagem pra ele, perguntar as coisas, e, sabe? Tipo, ele é um cara muito querido. Quando o meu filho nasceu, o Antônio, que foi uma gravidez bastante conturbada e tal, foi uma gravidez de risco e tudo, o Fernando gravou pra mim da mesa do podcast, ele gravou uma mensagem e tal, sabe? Eu falo isso meio bobo, assim, às vezes o Fernando fez um arroz tropeiro pra mim, Fernando Carvalho fazendo um arroz pra mim, que coisa bem bizarra, né? E, então é isso, sabe, cara? Eu acho que sobre isso a gente teve a oportunidade de conversar. Eu não coloco o Fernando nessa lista dos caras mais admiráveis da história do clube e tal, tudo mais, barará, mais respeitosos, mais respeitáveis, né? Tipo assim, eu respeito muito o Fernando. Eu tenho uma opinião que eu acho que o Fernando fez uma história que talvez ele nem queira mais mexer nessa história, porque eu acho que ele já concluiu o que ele queria fazer de forma grandiosíssima. Ele sempre vai ter minha admiração. Mas o Fernando erra. E o Fernando acerta. Claro. E é super natural. O problema ele é o Fernando Carvalho. Saca? Então, tipo assim, o Tinga, o Sob, esses caras que construíram, meu, a gente tem que ter... O Ceará. A gente não o Ceará veio, jogou... O Ceará veio, jogou um jogo de não sei o quê, daí tinha um negócio... Tinha um contrato com o Curitiba, que na época, que não sei o que, cara, mas é o Ceará, velho. Eu entendo que a gente tenha tido, sei lá, uma restrição. Cara, o próprio Edinho, tá ligado? Tipo assim, cara, o que eu vou dizer? Eu entendo o Edinho.
Eu entendo que faltou pro Edinho uma assessoria na época, faltou pro Edinho um amigo chegar pra ele e falar, quem sabe tu não faz, sabe? Sempre tem esse cara, né, mano? Tu é nego velho, tu sabe, né? Sempre tem aquele cara que chega e fala assim, cara, quem sabe tu não faz. Sim. Então, tipo assim, o cara bom, o cara público bom, o cara que tem uma assessoria boa. É isso aí. Então, assim, o assessor que vai chegar e vai dizer, quem sabe tu não faz. Então, tipo assim, eu trabalho com Sim, assessoria. faltou inteligência emocional. Eu trabalho com assessoria, a minha vida profissional é na assessoria, trabalhei com o João Derli, que é teu amigo de bastante tempo, trabalho, enfim, com uma secretária de Estado, então, tipo assim, cara, a gente tem que falar. Então, tipo assim, tu tem que falar, seja a mensagem boa ou ruim. Então, tipo assim, mas tu tem que ter um amigo que te diga, cara, quem sabe tu não faz. Então, tipo assim, eu acho que nisso faltou pra Edinho, né? Então, o Juliano construiu uma história com o outro lado. Sim. Cara, joga no Corinthians. Toda vez que ele perdeu, eu vou dar risada. Exato. Saca? Mas ele fez um gol em Quilmes, né? Sim. Mas Foi tá lá, na história, tá. isolado. Me saca? serve. Me serviu. Edinho, me serviu. Hoje, eu não vou fazer foto com o Edinho, cara. Eu não vou chamar pro churrasco, eu não vou levar no Beira-Rio o Edinho. Mas eu respeito a história do Edinho. Ele perdeu essa legitimidade, Ele só perdeu, mano. Mas eu não vou querer que o Edinho morra por causa disso, saca? Óbvio. Tipo assim, cara, queimasse tua história. Babou. Babou a pena, né? Agora constrói tua história lá com o outro lado do azul. Juliano, cara, constrói teu lado. Eu me lembro na eliminação do Tigres. E aí, Tigrada, não sei o que, um videozinho. Eu me lembro dessa história. Saca? Eu vi esse vídeo. Então, tipo assim, cara, mas foi desconceitualizado, não sei o que, cara, criou minha opinião. Criou minha opinião naquele momento, cara, massa. Paz, Juliano. Obrigado pelo gol de Quilmes. Eu nunca mais quero que tu pise no meu time. O Tinga, que é o Tinga, nunca desdenhou a torcida do Grêmio. Cara, o Tinga é demais, cara. É outro cara. Então, assim, sabe, o D'Alessandro, ele conseguiu criar um troço que, assim, é incrível, né? Porque o do gremista nunca gostou do D'Alessandro, né? Mas respeita. Mas respeita o D'Alessandro. Até na corneta, cara. Até na corneta. Então, tipo assim, tu tem que criar isso, mano. Eu não vou pra internet dizer que a gente tem que brigar na rua. Eu não vou pra internet dizer que eu tenho que destruir a vida de um cara porque ele é gremista. Saca? A gente só torce pro time diferente. E eu vou, sabe, rivais sim, inimigos também. Claro, na galhofa, ok, mas tipo assim, cara, vou prejudicar a vida de alguém porque ele torce pro outro time. Se a gente não mudar esse mindset, nós vamos seguir jogando com grama ruim, VAR comprado e campeonato ruim. Então, tipo assim, ou a gente muda o mindset, detesto esse tipo de vocabulário, ou a gente muda essa linha de raciocínio, né? Que é isso, cara. Saca? Tipo, mas o Inter e o Grêmio, não, cara, cada um com seus interesses, mas para aí só um pouquinho, se São Paulo se junta com o Corinthians e Palmeiras na hora de discutir contrato, a gente não vai conseguir sentar aqui pra discutir contrato. Até porque, por exemplo, tá, a audiência de Inter e Grêmio, ela é a mesma. Porque nós não deixamos de consumir os jogos do Grêmio e os gremistas não deixam de consumir os jogos do Inter. Então, assim, cara, vamos olhar isso junto. Os canais. Exato. Farid. Exatamente. O cara os colorados vão acessar o canal do Farid, do César Cidade Dias, enfim, pra galhofar. Assim como os colorados vão assistir o canal do Baldaço, vão assistir, sabe, tipo, o Voz do Gigante, outros projetos, o Inferno, sabe, tipo, é normal. Então, ou seja, a gente tem um público consumidor alto quando a gente fala de futebol. Mas, cara, se a gente chegar pra jogar gauchão nos estádios que estão se apresentando, se a gente não conseguir fazer a Federação Gaúcha olhar que o campeonato é importante, não é o Inter e o Grêmio são importantes, campeonato. Perfeito. Até para dar mais poder de competitividade, para não ser o engana bobo que tem sido nos últimos anos. Né? Seguinte, cara, com todo respeito ali, o estádio de São José, eu não concordo com aquela grama. Aquele sintético ali machuca, complica, é difícil, barará. Mas tu sabe que eu fui lá, cara, e eu entendo São José, porque, por exemplo, pro São José poder ter categoria de base, ele tem que ter aquele Porque ele tem que usar mais vezes aquele gramado durante a semana. Sabe? Sim, então, entendo. Assim, é extremamente justificável pro São José que tenha aquele tipo de Quantas pessoas né? do futebol, de consumidores de futebol sabem essa informação que eu e tu sabemos? Então, se o São José não chegar e falar assim, se a federação não chegar assim, olha pessoal, o São José joga o chão nesse sintético porque tem tantas crianças nas categorias de base e precisa usar o gramado 5 vezes na semana. Então, é por isso que a gente usa o gramado. Então, é essa comunicação que falta em todos, né? O Inter também, eu sempre bato, tipo, claro. Por que não vai e fala como é que como é que funciona aí a meritocracia, não sei o que, para os consulados e carteira, não sei o que, compra de ingresso. Só vai lá e fala, cara.
Saca? Tipo, por que não vai lá e fala sobre o determinado contrato? Por que não vai lá falar sobre determinada... Transparência, né? A gente não se orgulha não enche o peito de ser o clube do povo. O que é informação estratégica, mano? É tu não falar e deixar que as pessoas param de consumir, ou tu falar e ter um consumidor sincero. O cara sabe que tá consumindo, apesar do que tu falou. Então, tipo assim, cara, olha só, essa camisa aí vão sair só 4 mil exemplares, tá, pessoal? Então vão ser 4 mil camisas. Não adianta ficar 10 meses sem uma camisa de goleiro na loja. Sim. Se tu chegar lá e falar assim, pessoal, olha só, a tiragem da camisa de goleiro do Inter é de 1.000, tá? Então, assim, corram porque vai acabar. Tu tá sendo extremamente transparente. Tá sendo correto, cara. Sabe? E tu tá dando valor pra aquela camiseta, né? Cara, olha só, é limitado, vamos todo mundo então, porque é o seguinte, vamos comprar logo, saca? Ô meu, não vai ter camisa... Quer ver um exemplo disso? Só vai ter 2 mil ingressos contra o River em 20 minutos. Esgotou. Só vai ter 4 mil ingressos contra o Fluminense. Pô, eu vou me agilizar. Tem ingresso lá contra o Fluminense, abre tal hora. Esses ingressos aí vão estar ali a hora que eu quiser. Tu tem esse tipo de comunicação, ela é importante também, até para que as pessoas se mobilizem para não perder aquela oportunidade. Não, e o cálculo é o seguinte, ó. Tipo assim, cara, o cálculo do estádio, não sei o que, a estimativa não sei o que, cara. Vai lá e diz, cara. É uma pena, né? Mas vai lá e fala. São tantas perpétuas, são tantas locais administrados pelo Coração Gigante, pela Abril, são tantos carteira vermelha, são tantas assim, cara, e é assim que vai ser. Mas eu não quero mais ser sócio. Cara, mas daí os caras que vão ser sócio, eles sabem que é assim, saca? Porque, tipo assim, o que acontece? Vai ser 10 mil... Cara, eu acho, tá? Acho que devem ter sido aí, sei lá, 12 mil ingressos nesse último jogo para uma disputa de 100 mil sócios. Mas eu acho. Eu não posso dizer que é uma informação, uma opinião. Eu acho. Então, tipo assim, foi para mais? Foi para menos? Saca? Sim, eu vi que tem um post teu que tu bota lá que tu tava na 89 mil na fila de espera, tipo assim, o que acontece? Eu acabei pegando, eu ainda tava, eu tava bem melhor, tá? Eu e a Júlia, a gente tava bem melhor. A gente tava, tipo assim, posição 3 mil, 2 mil ali, tipo, ok. Pra nós, ok. Só que não é sobre nós, né? Daí eu peguei o cara que tá lá em 89 mil, que foi a maior. Falei, cara, o cara que entra em uma fila de espera de 89 mil não vai comprar jogo nem pro Gauchão no ano que vem. Sim. Então, tipo assim, cara, vai ter que pegar metade do brasileiro do ano que vem, porque não é possível que o cara vai ser 89 mil. Então, meu, seguinte, fila de espera, 30 mil caiu. Meu, não tem mais, cara. Você está acima dos 30 mil. Você desculpa, volte outra hora e tal. Não tem como ter venda pra mais de 30 mil. Não, e aí tu fala, por exemplo, a fila de espera pode ser quanto tempo antes de abrir. Foi o que eu falei. É isso aí, eu vi. Saca, tipo assim, cara, tá, mas só um pouquinho. Eu quero entender. Se tu me disser, Dricos, olha só, adianta tu entrar antes ou não adianta tu entrar antes? Porque algumas pessoas me falaram, assim, em alguns grupos de WhatsApp, não, olha só, às 2 horas o sistema roda de novo, sei lá, zera, não sei lá. Ok? Teve outras pessoas que falaram, cara, eu entrei às 5 da manhã. Eu entrei às 7 da manhã. Então, cara, eu preciso saber a diferença. Eu acho que eu não, né? Todos nós precisamos. Claro, para ser. Quando que começa a contar, né? Por exemplo, e não é só o Inter, é o mundo da bola. No futebol.card, por exemplo, eu entrei 5 minutos antes do horário que era ali, às 14 horas, e tava ali numa fila. Você é o 2000. Bom, tá tudo certo. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Mas nem passava pela minha cabeça que começasse a contar fila de espera minutos antes. Isso é o tipo da transparência que, num universo de 130 mil sócios, é importantíssimo de tu começar a ter esse tipo de comunicação, esse tipo de diálogo com esse associado. Né? Meu, eu não sei quantos % são de cada modalidade. Tipo, nós vamos disponibilizar 10% dos ingressos pra Academia do Povo. A gente vai disponibilizar 12% dos ingressos pra tal coisa. 5% dos ingressos são pra consulado. Então, nós vamos distribuir entre os consulados. Daqui a gente tem como funciona. Inclusive, recebi um contato do Cauê e tal. O Cauê me explicou, que é o vice de relacionamento social. Sim. Eu falei pra ele, cara, não adianta tu falar comigo hoje. Hoje, pra mim, vai ser russo, porque eu não vou conseguir concatenar nada por causa do jogo de amanhã. Lembrando que a gente tá gravando antes da semifinal. E aí, cara, eu falei, cara, não, eu vou ler. Uma hora eu vou ler. Mas, tipo assim, eu entendi. Existe todo um critério, são pilares e tal, tudo mais. Traz pro público esse pilar, cara. Porque eu quero saber por que 2 sócios a 80 por hora, os 2 80 por hora, um sócio no consulado e um sem ser consulado, qual é o nível de disputa entre eles?
Né? O IDH da cidade conta, porque tem uma cidade que tem mais grana, tem uma cidade que tem menos grana, mas tem uma cidade que tem mais Não, grana. e até porque no momento que tu tem esses critérios bem transparentes, tu pode ver o seguinte, não, peraí, eu vou fazer parte do consulado da minha cidade, eu vou criar mecanismos para fazer parte desse universo que tem esse critério, né? E o cara vai dizer assim, lógico, pá, né? cara, eu vou ter que ser carteira vermelha. Ah, mas eu ser apertado, cara, eu vou ter que cortar aqui, e vou entrar na carteira vermelha. Eu fui muitos anos carteira vermelha, tá ligado? Eu deixei de ser carteira vermelha, depois tem um tempo pra ser carteira vermelha de novo, que não sei o que, tá. Ok, entendo, beleza, top. Aí veio a campanha de 2021-22, que eu acho que eu larguei a carteira vermelha em 19, acho que depois da, obviamente, né, tem uma... Da Copa do Brasil, tem uma passagem histórica que depois tem o jogo da final da Copa do Brasil, depois tem o jogo contra a Chapecoense, 11 da manhã. E eu briguei com o Odair Helman, porque ele botou o Patrick de meia. E aí tem um áudio meu que corre, que sou eu xingando o Odair. Odair, cadê teu meia? E eu gritava no ouvido do Odair, porque eu tava vazio o estádio. Não vazio, mas tinha pouca gente. E eu tava bem ali no portão 8, tá ligado? Daí, tipo assim, cara, eu berrava e o Odair assim. Daí assim, o Patrick tá armando essa... Tu é louco, Odair, não sei, cadê o teu meia nesse time? Olha essa bagunça, não sei o que e tal. Então, tipo assim, aquilo ali, naquele período, cara, eu sou sócio do Inter. E tal, e tipo assim, cara, eu acho que é uma mensagem que eu passo pra todos. Todos querem entender, mano. Tem gente que não vai entender quando for explicado. Então, tipo assim, tem gente que vai ficar muito indignado, que vai sair, que vai não sei o que. Mas tem gente que vai se associar. Tem gente que vai mudar o plano. Tem gente que vai fazer uma força e vai tentar comprar um camarote. Tem gente que vai querer fazer uma parceria. Cara, se eu tivesse tido a oportunidade, no começo do ano, eu teria fechado uma parceria com meus brothers, tipo assim, quem sabe pegamos um camarote todo mundo junto, vai sair mais caro, mas ó esse cano que tá aí, meu. Ó esse cano não, porque, né, a gente não quer saber de cano, mas ó esse time que tá aí, cara. Sai fora. Olha esse time que tá aí, meu. Por exemplo, hoje eu penso o seguinte, ano que vem eu quero ser vermelha. Se o time é esse... Seguinte, vermelha, né? Então, cara, caro. Ruim. Não dá. Aperta. A joia, né? Cheque especial. Dá pra pagar em quantas vezes a joia? Saca, tudo. Então, tipo assim, cara, é assim, mano. Mas é isso que te motiva, né? É ter expectativa. Desculpa, cara, com total respeito, eu jamais ficaria pagando pra um absurdo pra torcer pro Richelli, sabe? Torcer pro Robertson, tá ligado? Com total respeito aos jogadores. Respeito. Sabe que eu acho que uma coisa que a gente podia fazer com a carteira vermelha era meio para estimular, porque tem muita gente que diz, mas a joia é muito cara para mim e ter que pagar aquilo mesmo que seja em vezes, porque daí junta com a mensalidade. Não, então faz assim, ó, tipo, quando tu vai comprar um celular com desconto, tu compra o celular, mas tu tem que fazer por, sei lá, 24 meses um plano com uma operadora, onde tu vai pagar tanto por mês de conta mínima naquela operadora. Faz isso, ó. Tu quer ser carteira vermelha, tu vai pagar lá os 130, os 125, agora não tenho certeza porque o meu é débito em conta. Tu vai pagar esse valor, mas tu vai pagar, tu tem um compromisso de pagar por 5 anos. Porque aí tu tá garantindo, ó, quem for débito em conta, por 5 anos não vai precisar pagar a joia. Justo. Mas tu tá garantindo que aquele cara por 5 anos é obrigado a ser carteira vermelha, senão ele vai ter que pagar a joia se ele se desassociar, entendeu? E o Inter tinha uma parada, uma época que eu acho que até quando eu entrei, em 2005 talvez, foi bem na campanha ali do Ting e tal, tudo mais, do campeonato de 2005 para 2006, não me recordo. E aí o que acontece? Cara, enquanto tu pagava a joia, tu não pagava a mensalidade, né? Sim. Claro, eu não sei qual é a condição do clube hoje. Eu não sei como é que funciona e eu também não sei o que o clube pensa estrategicamente sobre o número de carteiras vermelhas. Mas, tipo assim, cara, um clube que tivesse 50 carteiras vermelhas é um clube que teria menos preocupações sobre ocupação, porque tem aquele valor alto, né, de ticket médio, mas não seria o clube do povo. Então, a gente tem duas coisas aí, né? Então, tipo assim, cara, tu tem que garantir a entrada do cara que não tem dinheiro. Tu tem que garantir o cara conseguir comprar ingresso na Libertadores por 16 pila. Que é o caso atrás das goleiras. Sabe? Então, tipo assim, mas o cara foi lá e vendeu. Cara, isso é outra discussão. Vai. Mas o cara que consegue entrar no site, comprar um ingresso semifinal de Libertadores a R$16, cara, o clube é muito foda. Saca? Verdade. A instituição é muito foda. Do custo que tá o futebol, com o preço que tá o futebol. Mas vai onerar, cara. A gente não vai onerar vender a nossa história, manchar a nossa história porque o clube foi construído.
O porquê o clube existe. Então a gente não tá traindo nossa história. Precisa de grana? Precisa. Precisa de associado? Precisa de associado que ganhe bem e pague alto, mas tu também tem que ter um associado que ganhe baixo. Tu tem que ter o cara da Coreia. O cara da Coreia hoje é o cara de trás do gol. Se a gente levar em consideração, né? Perfeito. Porra, então, tipo assim, é isso, cara. Então, eu acho que mesclar é o grande desafio pra qualquer diretoria. Saca? E a gente só tá tendo esse debate aqui hoje, esse debate aqui, cara, porque o time tá bem. Se o time tivesse mal, a gente tava falando de outra coisa. Sim. Tipo assim, por quê? Porque não ia ter problema pra entrar no estádio. Não ia lotar, não ia ter procura, não ia ter nada. Só tem estresse pela procura porque a campanha é boa. Porque ninguém teve essa loucuragem aí na terceira rodada do Gauchão. Ninguém pensou assim em jogo de brasileiro que não fosse Grenal, ou que o Inter não tivesse bem na tabela. Então, tipo assim, jogo da Copa do Brasil não teve tanto apelo nas fases menos quentes, né? Então, tipo assim, cara, quanto mais... Eu quero essa briga. Essa briga é importante. Esse embate é importante. Porque isso é o termômetro do Inter. Se a gente tá debatendo lotação, se a gente tá debatendo número de sócios, se a gente tá debatendo carteira, preço e tal, é porque o time tá bem. Se a gente não debater isso, é porque o time tá mal. Meu velho, muito obrigado. Esse foi o Dricos. Esse foi mais um Presença Colorada. Tamo junto. Valeu, gurizada. Até a próxima. Grande presença.